Ok, boa tarde, né, para todo mundo. A gente está iniciando hoje mais um ciclo de webinários do DIPEM, em comemoração aos 10 anos do nosso grupo de pesquisa. Inicialmente, a gente tinha um outro nome, então, há 5 anos, a gente mudou o nome do grupo, né, para DIPEM, que é Diálogos Intercontextuais, educação psicologia cultural, educação e educação musical. E hoje a gente está iniciando esse ciclo de webinários com uma convidada mais do que especial, que é a professora doutora Pina Márcico, e daqui a pouco ela vai falar conosco, mas eu gostaria de convidar o nosso coordenador de pesquisa, professor Jackson Barroso, para saudar todos os participantes, não é? E desde já desejo boas-vindas a todos vocês. Bem, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. É uma honra imensa, é uma alegria tremenda para nós, enquanto instituição, com esse grupo da professora e juntamente com os demais colegas que foi criado e que tanto tem contribuído não só com a instituição, mas com essa visão que a professora Tatiana tem, que vários colegas dentro do grupo também têm apresentado no sentido de levar o conhecimento, de despertar novos conhecimentos, não só dentro da comunidade acadêmica ali, mas também levando isso para fora. A exemplo, como ela bem colocou, que tem vários alunos que estão participando e não são somente nossos alunos do IFPE, são alunos de outras instituições também. Então, para nós, enquanto coordenação de pesquisa, enquanto instituição, é uma alegria tremenda essa iniciativa que a professora tem junto ao grupo, junto com os colegas, de estar transmitindo e levando cada vez mais o conhecimento a quem necessita, a quem busca, a quem realmente tem esse interesse. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, bom evento para todos. Obrigada, Jackson, e obrigada desde já por todo o apoio, né, ao DIPEM, aos nossos alunos, tudo que a gente precisa, ele nos socorre, então isso é muito bom, né? Gostaria de saudar, de uma maneira especial, os alunos da disciplina de Introdução à Psicologia Cultural. A gente tem essa disciplina aqui como um curso de extensão, Pina, e está sendo uma experiência muito boa, é a segunda turma que a gente está tendo, né, para que mais pessoas acessem a psicologia cultural, e tem sido, assim, maravilhoso, né? Os alunos vêm do curso de psicologia e têm rendido, assim, bons frutos, né? Como a gente tem alunos que saem direto das disciplinas que eles fazem e se aventuram a fazer o trabalho de conclusão de curso a partir da psicologia cultural, isso é bem bacana, e a gente fica bem feliz, né, por disseminar esse conhecimento que é tão apaixonante, né? A psicologia cultural, quando ela nos fisga, nunca mais a gente deixa, né? E eu vou falar um pouquinho da nossa convidada maravilhosa, que é Pina. Eu vou tentar resumir um pouco o currículo dela, né? Pina é uma professora, uma pesquisadora, assim, de renome, conhecida internacionalmente pelo seu trabalho, não é, realizado com muito esmero, com muita dedicação. Ela é professora associada em Psicologia, Desenvolvimento e Educação, lá na Universidade de Salerno, na Itália, é pesquisadora associada do Centro de Psicologia Cultural da Universidade de Aalborg, na Dinamarca, professora visitante lá do doutorado da UFBA, né? A gente tem aqui alunos de lá também. Ela é ex-presidente da Sociedade Americana de Psicologia, ela é presidente da Sociedade Europeia de Aprendizagem e Ensino da Psicologia, editora-chefe de várias revistas, né? Psicologia Cultural da Educação, Vozes Latino-Americanas, Psicologia Integrativa e Humanidades.
é coeditora da Global South Visions. Tem também a série Spring Briefs, Psychology and Cultural Developmental Science, e também é coeditora da Humans Arenas, que a gente tem a alegria de ter, inclusive, um trabalho publicado de um aluno nosso lá, bem bacana, do Jornal Interdisciplinar de Psicologia, Cultura e Significado, Tópicos em Psicologia e o Jornal de Ação Social e Aconselhamento de Psicologia. Então, assim, Pina tem muito a nos ensinar e a gente muito a aprender. Uma pessoa que é extremamente generosa, e eu até faço mais uma vez um agradecimento. Eu nunca vou me cansar de agradecer por toda a generosidade que Pina teve para comigo no momento do meu doutoramento. Então, assim, foi uma das pessoas que me salvou, né? E sempre muito generosa, compartilhando artigos, tudo, enfim. E, assim, você sabe que eu amo muito você, né, Pina? Seja bem-vinda ao DIPEM. Muito, muito obrigada, viu? Eu amo também você muito e de coração, porque as pessoas que crescem, que têm fôlego, que têm interesse, que amam essa disciplina, são parceira de uma aventura intelectual humana sem par. Então, a gente vai se dando um abraço, uma troca, nessa jornada a gente está junta, e num momento, gente, da psicologia muito sofrido. Eu acho que nós estamos em um momento muito sofrido mesmo por conta, isso como, assim, de antemão a gente vai dizer, que estamos em um momento de várias tendências antagônicas dentro da psicologia, tentando entender que este mundo é da mente, que como a gente, quais são as forças, quais são os vetores que explicam nossos processos desenvolvimentais, sociais, educacionais, e por aí vai. Então, nós estamos frente a uma tendência que é muito irradiada agora dentro dos biológicos, nada contra, mas talvez a gente vai perder um pouco dessa complexidade dos processos psicológicos de forma geral, que tem que ver também com essa relação construtiva da mente, com essa componente construtiva e cultural da mente. Então, parabéns para essa iniciativa, Tati, que você está liderando, para o grupo que você implementou e que está guiando, e que, pelo esforço de trazer a psicologia cultural com os mais jovens, porque isso vai gerar um volume crítico, assim, um volume crítico dentro da própria psicologia, que se não tiver, eu acho que vai ser a morte definitiva. O suicídio da psicologia é não ter uma capacidade de se renovar. Eu acho que a psicologia cultural tem essa vacina, né? Ela tem, essa vacina tem. A dizer, tudo falta, mas a gente está sempre lá tentando analisar quais os conceitos que a gente está produzindo, por quê, para onde a gente vai com esses conceitos. Estamos contribuindo em quê? Então, hoje eu tenho, assim, agradeço imensamente o convite, fiz um esforço para ficar, você se lembra, nós tivemos várias opções de dia, de horário, de isso, aquilo, porque, em primeiro lugar, porque neste momento eu me encontro na Itália, temos uma diferença horária, e por conta das agendas mas combinamos, estamos aqui, e com uma imensa alegria de poder compartilhar com vocês um tema que me está, sabe, me está apaixonado intelectualmente como pesquisadora já faz um tempo, e cada vez que eu avanço um pouco, tem coisas que vai sendo, caixinhas que vai se abrindo, e parece um trabalho inacabado, você chega uma hora e diz, que é isso, ainda mais uma coisa que chega. Mas isso é o bom do nosso trabalho, tem que lidar com essa incerteza constante, e que abre mundos possíveis. Então, eu vou compartilhar, se você, eu não sei, vamos lá compartilhando algumas slides, eu vou ter uma fala de mais ou menos meia hora, não sei quanto. Qual é o tempo que eu tenho, Tati?
Até 50 minutos, porque aí a gente depois conversa, né? A gente conversa. Então, eu vou... Eu queria registrar a presença de duas pesquisadoras do DIPEM que chegaram, que é a professora Aline Carla e a professora Rejane. A professora Rejane é cantora. É cantora. E a professora Aline é da área da pedagogia. Que bom, bem-vindas. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, viu, para ficar aqui. Então, eu tenho um pequeno problema técnico que eu não consigo colocar em full screen, em tela cheia, mas acho que dá para ver igualmente, não é? Você está conseguindo ver o negócio aqui, acompanhando as coisas. Então, você tentou colocar nessa parte de baixo, perto do percentual do tamanho da tela, embaixo. Sim. Aí, tentou colocar... Agora sim. Você já viu tela cheia? Dá para mudar as slides? Dá sim. Dá. Porque antes não estava dando. Antes estava dando problema. Agora, talvez era só por uma falta de... uma internet um pouquinho instável. Mas aí agora... Isso é o tema de hoje. Eu vou fazer assim, a apresentação em português. Essa primeira slide é em português, mas a outra não. Porque o meu português escrito ainda é muito inadequado. Então, me desculpem, mas aí a gente vai dar um jeitinho. Essa primeira, fiz assim, uma coisa tipo de maquiagem, coloquei. Mas as outras vai ficar mais assim, no inglês mesmo. Agora, esses seus aqui, os meus parabéns para você, que venha mais anos de pesquisa, de aprendizado, de troca, tá? Que a gente precisa bastante. E se contaminar com as coisas, trazer novas ideias, ser aberto como grupo aos diálogos acadêmicos, não ficar fechado nessa ortodoxia que algumas pesquisas, que algumas assim, perspectivas está tendo. Então, eu acho isso, se deixar contaminar, fertilizar, uma coisa que contempla, que permite você se renovar toda hora, intelectualmente falando, e como pessoa também. Então, agora, isso aqui começa a questão, as coisas vai voltar no inglês. E as minhas primeiras, os pontos que eu quero discutir com você hoje são algumas premissas sobre esse negócio de fronteira. Eu vou delinear só por cima, digamos, por pontos principais, aquela que eu estou chamando de Cultural Psychology of Bordering Processes, justamente essa proposta dentro da psicologia cultural, que tem que ver com os processos através dos quais nós criamos fronteiras dentro da mente, dentro do mundo, e por quê? Fundamentalmente, por que a gente faz isso, quais são as funções dessas fronteiras, desses limites, na regulação intrapsicológica e interpsicológica. Enfim, eu vou chegar talvez com uma proposta para avançar, se a gente se dá tempo. Bom, então, primeiro, como premissa, eu estudei um pouco, nesses anos todos aqui, os processos desenvolvimentais. Por ser eu uma professora da área de psicologia do desenvolvimento humano e da educação, eu me interroguei, eu me interpelei, eu me questionei sobre como é que a gente desenvolve, que é esse processo de desenvolvimento, de transformação, de mudanças que leva as pessoas a se tornar algo diferente, e se vir a ser, entendeu? E aí, para onde nós viajamos? Onde esse processo desenvolvimentais acontece? E como é que se dá essa relação entre a gente, nós e o mundo? Então, eu acabei desenvolvendo essa ideia que praticamente todas as nossas atividades, de uma forma ou uma outra, elas são colocadas, elas se dão nas fronteiras entre o que já existe, ou já pronto, o que já está lá à minha disposição e que ainda não está.
Então, nós vivemos um perene entre o antes e depois, ou sobre embaixo. Então, dentro das coordenadas, a gente naviga toda hora, ou surfa, se você gostar mais, dentro dessas fronteiras, ou desse in-between, né? Desse entre o que são determinados, que são criados por fronteiras, entre o que já existe, o que ainda não está. Então, o processo desenvolvimental, de fato, é um constante movimento entre o que já é, o que já está posto, o que já está colocado, as coisas que já estão acontecendo comigo, as competências que eu já estou, que eu já tenho, e as coisas que ainda não estão. Então, é um constante vir a ser, um constante imaginar, alcançar algo novo. Então, se assim é, eu pensei que essas são condições fronteiriças. Então, o desenvolvimento humano todo, ele pode ser identificado, definido, conceituado como um processo de atravessamento de fronteiras, né? Isso em premissa. Agora, quando a gente fala de fronteira, a gente tem uma grande questão. Que é essa fronteira? Talvez isso a gente já tinha falado em outras ocasiões, acho, Tatiana, com você, eu me lembro na época lá, em alguns momentos a gente já falou isso, eu depois articulei melhor, porque, claro, a gente estuda, depois aumenta os volumes de pergunta e tentativa de resposta, então, a grande questão é que nós temos um pensamento clássico sobre fronteira extremamente limitado. A gente pensa as fronteiras, sabe o que é uma fronteira, a gente aprende na geografia, na escola, nas ciências sociais de forma geral, o que seria um limite na fronteira, eu uso neste momento como sinônimos, embora exista uma certa diferença epistemológica entre o que é uma fronteira, que é um limite, que é um border, como é em inglês, border ou limits ou frontiers, ele tem diferentes significados, algumas coisas, nuances de significado diferentes. Bom, mas além de definir o que uma fronteira é, o que interessa à psicologia cultural é como ela opera, entendeu? Porque, bom, a gente define uma fronteira e ponto, não é isso, não é uma grande questão científica. A grande questão científica é como ela opera e, sobretudo, como esse processo de construção de fronteira acontece, de onde ele vem, o que ele faz, o que faz isso, e como, uma vez que as fronteiras é estabelecida, como ela regula a nossa vida, tanto internamente, na mente, dentro de nós, intrapsicologicamente falando, quanto na relação com o mundo. Então, eu me deparei, nesses anos todos, tentando articular um discurso minimamente sensado, eu diria, que faz sentido, ao redor desses pontos aqui. O que é uma fronteira, como é que ela é construída, e como é que esse processo de construção, de regulação, de manutenção, de destruição e recomposição de fronteira opera dentro dos processos psicológicos, intrapsicológico e interpsicológico. Então, esse é o assunto aqui. Agora, eu acho que fiz uma colagem de várias fotografias de exemplos de fronteiras. E me lembro, uma vez que eu fui lá no Recife, em algum momento na universidade, na Federal, eu fiz um trabalho com vocês, e algumas das fotos eu ainda tenho, eu levei uma aqui para me lembrar daquela época. Então, a gente encontra as fronteiras no dia a dia da nossa vida cotidiana, no cotidiano mesmo, muitas fronteiras que regulam as nossas ações. Neste caso, um exemplo muito simples de uma fronteira que regula o acesso a uma propriedade privada, distinguindo o que é público e o que é privado. Então, essa fronteira que é um portão, e como todas as portas, portões e coisas similares, ele tem uma função de regulação, de permitir ou não o acesso de que está autorizado a entrar naquele espaço. Então, o dono da casa que está atrás, ele é autorizado. Então, esse portão se abre para ele,
de forma simples, não tem muita complexidade, mas já se é uma pessoa convidada pelo dono da casa, ele tem que se manifestar, tem que ser autorizado, talvez tem que ter um interfone, a pessoa responde, a pessoa de dentro responde, se reconhece e abre o portão, então permite o acesso. Então tem um acesso condicionado. Só exemplos, gente, só para dizer que quanto um objeto tão ordinário, ele tem regras, ele constitui uma fronteira que tem regras próprias para ser ultrapassada. E se você é um ladrão, você não tem como fazer um interfone, não? Interfonar. Não, você tem que identificar uma solução para ultrapassar essa fronteira de forma ilegal dessa vez, mas, entendeu? Como as coisas podem ficar, o mesmo objeto tem funções muito diferenciadas, sendo as pessoas que querem acessar uma pessoa desconhecida, um querido, ou uma pessoa totalmente, assim, desconhecida é até um ladrão. Então, mesmo objeto, múltiplas funções. Esse é um objeto físico, um objeto que está presente, você pode tocar ele, bater nele e tal. Tem outras fronteiras que não são tão visíveis. Não estão, nem existem enquanto objeto concreto. Aqui eu trouxe essa foto para dizer que a distinção, a fronteira entre México e United States agora, Trump fez construções de muros e tal, tudo bem, mas até alguns anos atrás, essa fronteira existia só no mapa, como uma linha, um traço, mas não existia um objeto fronteira, entendeu? Isso faz muita pouca diferença, que exista uma materialidade da fronteira, a decisão que aquele centímetro onde existe essa placa é a fronteira, ela, de fato, define as diferentes as regras e regulamentos de conduta e também a demarcação entre um país e outro significa você poder transitar com autorização ou sem autorização. Então, as pessoas que de um lado vai para outro, de fato, pode ter prejuízo sendo considerado ilegal, que não é autorizado e tal. O que eu quero dizer aqui é que a gente não precisamos pensar nas fronteiras sempre como algo concreto, como um objeto, mas pode ser algo simbólico, na ordem do simbólico, a dizer uma linha traçada dentro sobre um mapa que distingue um lado para outro. Os efeitos, em termos concretos, em termos efetivos, digamos, de impacto na nossa vida, são os mesmos, que seja um portão que você bate nele, ou que seja uma linha que divide. Então, a materialidade é uma característica que pode ser ou pode não ser de uma fronteira, entendeu? Os efeitos são os mesmos. Isso é muito importante, porque, de fato, a gente abdica um pouco a essa visão um pouquinho limitada de uma fronteira como algo que eu tenho que ver lá operando. Não é assim, não. Fronteiras são também, por exemplo, simples assim, o ato de colocar um carimbo sobre o passaporte. Aquilo é uma fronteira. Ou não, entendeu? Então, são coisas... Fronteira tem que ter uma abertura... A noção de fronteira explodiu, praticamente. Eu tentei ir atrás das várias diferentes direções para que, quando você abre essa caixinha, espalha uma quantidade significativa de direções possíveis de pesquisa. Então, eu investi um tempão, de alguma medida, de forma meio fenomenológica, tentando ir identificando as diferentes características de uma fronteira. Então, ela é concreta, ou material, ou imaterial. Ela pode ser também, eu aqui já passo a outra. Aqui, mais uma vez, um exemplo de fronteira imaterial. Aqui é uma linha imaginária dentro do mar que distingue essa ilha Sicília, na Itália. Aqui na frente está a África. Então, aqui no meio do nada, foi decidido de um dia
que é a linha que distingue a Itália da África. E essa linha aqui, tudo bem se você sai da África, tem um navio, vai passeando, e aí você é o turista, passa por essa linha aqui e ninguém fala nada, porque você é turista passeando. Mas se você não pegou um navio autorizado e passa essa linha imaginária que não existe, você não vê lá, aí você é um imigrante. Aí você é um imigrante, sim, que está querendo se expatriar, digamos, em outro estado, e nós estamos tendo um problema de imigração muito grande já há vários anos, com dificuldade de gestão desses fluxos migratórios, que são direitos humanos, gente. Migrar é direito humano. Voltando ao início da nossa conversa com a amiga italiana. Tá, e agora, avançando um pouco, são materiais, podem ser imateriais, mas nós podemos ter, como é que eu falo? Uma fronteiras dentro das relações interpessoal. Agora, cada um de vocês, sem dúvida, pegou um elevador uma vez na vida, com outras pessoas. E começou aquela dança entre você e as outras pessoas para manter o espaço de você, entendeu? O espaço pessoal, aquela bolha que você acha que é a sua. Então, você percebe em situações como essa, justamente o trabalho das fronteiras pessoal, que tem que ver com as fronteiras de outras pessoas. Então, nessa dança das relações interpessoais, tudo tem que ver com fronteira e com negociações de fronteira, de mais, de menos, se afasta, se aperta, e toda essa ameaça da invasão das nossas fronteiras, entendeu? Claro que é momentânea, é um elevador que faz alguns planos, alguns andares, e não é uma vida toda, mas imagine isso, em quantos momentos da nossa vida nós estamos assim, fazendo isso o tempo inteiro, com as pessoas mais queridas, mas também com as pessoas mais, assim, colegas de trabalho. E não estou me referindo, não estou falando só de regulações de fronteiras física, que o meu corpo fisicamente não bate com o outro. Eu estou também pensando no equivalente mental. O que acontece do ponto de vista da nossa mente, no nosso processo psicológico, na gestão das relações com os outros, mais íntimas, mais próximas, menos íntimas. Como é que esse negócio se dá, entendeu? Qual é a ginástica e a flexibilidade das nossas fronteiras nas demais esferas de vida? É um tema, muito grande. Então, você vê que essas coisas vai adquirindo uma magnitude significativa, substancial. Com essa imagem, eu quero destacar que as fronteiras também, tem muito a ver também com as regras de conduta, entendeu? O que é justo, com as regras, com a ética mesmo, o que é justo, o que não é, o que eu posso, o que não posso, o que eu tenho que fazer, o que não tenho que fazer, em vários momentos da vida nossa. Então, essa ideia de regras morais, de condutas que tem que ver com social guidelines, então, todos eles têm que ver, tem um papel lá jogado pela fronteira, a fronteira que define entre o que é justo e o que não. Tem momentos muitos assim, onde essas fronteiras é muito opaca e muito evanescente, entendeu? Dilemas, situações dilemáticas, onde você não pode fazer uma demarcação neta, brutal, entre uma coisa e outra. Então, fica naquela questão do entre, que eu falava antes, do lado de outro, pode ser isso e aquilo. Então, na nossa vida, não sempre a gente tem fronteiras bem demarcadas. Muitas vezes essas fronteiras são muito fluidas, mas isso não significa que não operam, que não pode, ela continua ficando como fronteira, entendeu? São fronteiras mais assim, indefinida, com uma espécie de nebulosa, mas ainda assim, elas são fronteiras entre uma coisa e outra. Não sei se deu para entender, qualquer coisa você sinalize, porque eu não estou mais vendo você, se você quiser fazer um diálogo na pergunta, precisar de alguma coisa, é só falar ao microfone, tá bom?
Agora, quais são as características das fronteiras que são meio paradoxal? Porque a gente não pensa nisso, mas a gente pensa sempre em um lado da moeda. Ou seja, que a fronteira só ela separa. Ela é algo que demarca, que distingue. Mas, na verdade, a fronteira, no momento mesmo que ela separa, ela une, ela conecta, porque essa é a propriedade intrínseca de uma fronteira. Fronteira é aquele lugar que, no momento que distingue, ela une, porque, de fato, ela fica no meio dos dois lados. Então, a fronteira é aquela que continua criando contato, no enquanto separa. Então, é muito paradoxal, não tanto a coexistência de duas propriedades ambivalentes no mesmo objeto, que leva a gente praticamente a pensar uma sequela infinita de coisas, mas também isso traz a questão da ambivalência da fronteira, entendeu? Ela é uma coisa e a outra, então ela é ambivalente. Ela faz duas coisas ao mesmo tempo. É muito bacana. Então, é um objeto meio assim, heuristicamente falando, extremamente instigante, por ter essas características todas. Eu estou apaixonado, você está entendendo quanto eu me apaixonei pelo tema. Mas, agora, um pequeno experimento, talvez alguém conhece por ser mais familiarizado com a psicologia cultural. Então, se você tiver se você conhece esse que agora vou apresentar para você, fique calado, por gentileza, e os outros falem. Agora, eu projetei nessa tela aqui digamos assim, tem agora uma imagem aqui aparecendo, não é? Eu quero saber de você quantos objetos você está vendo. Né? E além da escritura, além das minhas palavras ali escritas, quantos objetos você está vendo? Ninguém fala? Um só, um círculo. Um círculo, tá. Um círculo. E isso é aquilo que a gente vê. Só que, de fato, o que acontece? Um círculo, ele é composto dessa linha vermelha que demarca e distingue uma parte interna, distingue uma parte interna da uma parte externa. Então, na verdade, os objetos são três. Por que são três? Porque estão na parte interna, tem a fronteira, nesse caso, aquela linha vermelha, e o externo. Então, quando a gente fala quando a gente vê um objeto como aquilo, uma área demarcada, a gente não vê um objeto, mas está observando um trípode, uma coisa que tem três elementos, triplet, entendeu? Um set finito, um boundary infinitive, um X, um boundary, um não X. Este aqui foi uma conceptualização que já faz muitos anos, é uma conceptualização que vem de um autor que se chama Herbst, 1976, que chamou essa ideia cogenetic logic, uma lógica cogenética. E que é essa lógica cogenética, na verdade? É essa, tentaria dizer, vou explicar melhor, e apontando o papel das fronteiras aqui. A lógica cogenética é essa, que você tem um interno, um externo, uma fronteira que eles surgem juntas. Ela continua vivendo juntas, ele desaparece juntas. Então, essa configuração a três elementos, ela se constitui no mesmo momento como uma unidade, ela se mantém como uma unidade, ela acaba como unidade, mas isto é possível só porque a gente faz aquela demarcação com a linha vermelha. Então, o que é que determina a existência de um objeto como aquilo vermelho? Não é nem o interno, não é o externo, mas é a linha vermelha mesmo. Não sei se deu para entender, digamos assim. Agora, vamos ver concretamente. Aqui você tem a linha vermelha. Agora, se constitui um objeto, que na verdade não é um, mas é o três. Interno, a área interna, a linha vermelha, que é a fronteira, e os externos, aberto aqui. Se eu tirar essa linha vermelha, desaparece tudo.
não desaparece só, desaparece esse conjunto de interno, fronteira, externo. Então, desaparece uma dinâmica. Qual é a dinâmica interno-externo? Inside, outside. Que determinou muitas teorias na clássica da psicologia. In-group, out-group. Só para mencionar alguém. Entendeu? Então, o papel da fronteira é um papel genético. Ela gera as áreas, gera as categorias. Ela tem um papel de gestação, geração? Não, de gestação mesmo, de criação dos espaços. Nesse caso, nós estamos tratando o tema de forma muito abstrata, mas imaginamos uma categoria de uma coisa que você não pode fazer. O que não é permitido fazer no elevador, entendeu? Por exemplo. Então, você faz o recorte de coisas que você não pode fazer no elevador e coisas que você pode fazer no elevador. Então, se você fazer esse recorte de linha vermelha, aqui, diz aqui, ó, até determinar fazer, é possível fazer 1, 2, 3, 4. Então, você fecha as coisas permitidas dentro do que é permitido e deixa fora o que não é permitido. Mas isso é possível justamente porque você cria uma fronteira. Então, a fronteira, ela é aquela que determina a formação conceituais também. Entendeu? Então, veja o poder das fronteiras nas nossas formas de pensar, de organizar o mundo. Não é simplesmente algo que tem a ver com objeto, espaços físicos, não. Ela é uma propriedade da mente. Né? A mente que cria fronteiras, que organiza o mundo através de fronteira, criando categoria, pacote, digamos assim. Sem esses processos, sem essas fronteiras, esses borders, a gente teria um caos, teria uma situação muito confusa. Então, você organiza a vida por espaços organizados, coerentes, e arbitrário, se arbitrário. Concordo. Isso é uma ação arbitrária da mente, que tem alguns momentos, chega a um consenso com as outras pessoas, mas eu posso dizer, a partir de amanhã, e eu não vou fazer isso, aquilo só é na minha regra. Então, eu posso gerar fronteiras dentro da minha mente, que depois atuam no contexto da vida cotidiana. Então, nas minhas reflexões nesse anos todos, migrei da uma ideia de fronteiras como objeto regulatório da vida a uma ideia de fronteira como gestação de categorias para pensar o mundo, é para viver o mundo, é para negociar o mundo. Negociar no sentido de negociar as relações, as atividades e tal. Entendeu? Então, isso apresentado de forma muito abstrata, a gente pode depois imaginar dentro de contextos muito, assim, concretos. E, avançando um pouco, está dando para ver, não é? Sim ou não? Está continuando a apresentação direitinho, porque eu tenho, em algum momento, uma quebra de internet. Sim. Tá? Beleza. Tá sim. Beleza. Tá. Então, aqui agora nós temos outra dor de cabeça epistemológica, gente, porque a psicologia cultural é essa. A gente começa por um lado, não é, Tatiana? Começa por um lado, parece que a gente aprende, parece que o negócio está acabado, e de repente, uma outra questão surge. E as questões surgem conforme você avançar na pesquisa e conforme você encontrar novos fenômenos que desafiam a teoria. Porque essa teoria, diferente das outras, falo da psicologia cultural, ela tem uma característica, ela se deixa contaminar, digamos assim, ela se abre às experiências que vêm do mundo. Então, essa psicologia cultural não é simplesmente um conjunto de conceitos com os quais você mapeia a realidade, faz um mapa da realidade, não. Aquele mapa, ele volta atrás em você, volta a teoria para ampliar ela, para discutir ela criticamente. Então, ela é muito aberta. É um organismo vivente
muda-se em busca de uma self-regeneration, self-recycling. Ela vai tentando se manter em dia e tentando achar soluções ou explicações, desculpe, mas para também os novos desafios, entendeu? Porque estão surgindo os vários artificial intelligence. A gente como é que explica isso do ponto de vista da psicologia cultural? Só para dar um exemplo. Agora, qual seria este desafio intelectual que eu enfrentei? Desafio intelectual foi que este lado imaginando aqui, ó, é uma versão vertical da mesma dinâmica do círculo vermelho. Nesse caso, é só uma linha, mas o princípio é o mesmo. Imaginamos que eu faço essa linha aqui, ó, e eu vou lá com a minha pencil, a minha caneta vermelha, eu vou traçar essa linha vertical. Neste momento, eu estou fazendo o quê? Eu estou dividindo esse espaço, que era uniforme, em dois lados, um lado de esquerda, um lado de direita, não é? Ou vice-versa. E aí, tudo bem. Até aqui não tem problema. Só que a mente humana, ela é muito perversa. E aí ela não fica quieta, ela não acaba simplesmente constatando que existe um lado de esquerda e um lado de direita, mas ela é normativa hierárquica. Ela é normativa hierárquica, ou a dizer, que nossa mente funciona tentando organizar as coisas do mundo, nas demais esferas da nossa vida, de forma hierárquica, uma coisa que vem que mais que a outra. Então, dando uma ordem hierárquica às coisas que estão ao nosso redor. Então, isso por quê? Porque nós precisamos um determinado tipo de critério para as coisas acontecerem. Então, uma das características interessantes da nossa vida psicológica é que ela é normatively organized, ela é organizada normativamente. Isso significa o quê? Que a gente não fica simplesmente com essa aqui, ó, com essa linha vermelha que distingue o right and left, esquerda e direita, mas imediatamente depois dessa distinção de esquerda e direita, a gente atribui uma valência, um valor, né, positivo ou negativo. Positivo, desequilibra aquilo que era, na origem, era no mesmo horizonte, na mesma linha, fica sendo distinguido hierarquicamente. Um está mais em cima do outro. Isto é uma forma também de organizar, usar fronteiras. Então, agora nós não temos mais um campo uniforme, mas nós temos dois campos distintos, e mais ainda, esses campos distintos são distintos hierarquicamente. Vejam como é interessante. Voltando para fazer um exemplo mais assim, isso é um discurso bem abstrato, mas imaginando assim, eu venho, encontro você, digo, eu sou eu e você é você. Nós somos duas entidades, duas pessoas distintas. Só que eu sou melhor que você. Entendeu? E vai fazer o quê? Vou fazer os switch. Antes era assim, distintas, mas na mesma linha. Depois a gente vai fazer uma alteração dos equilíbrios. Uma fica hierarquicamente mais alta, maior que a outra. Você me poderia perguntar, mas a gente faz isso toda hora? Fazemos isso toda hora, de forma sutil ou de forma mais evidente, porque nós temos que responder a uma exigência que é fundamental: sobreviver o caos, que é aquilo que nos acerca. Caos de coisas, de noções, de informações, de relações, de conhecimento. Então, a gente vai fazer esse trabalho de distinção, de atribuição de sentido e também de atribuição de valores. Então, alguns valores são mais interessantes para mim que os outros. Entendeu? Então, esse processo em três etapas, making distinction, assim, attribute meaning, making distinction e attribute value, são os processos que geram as fronteiras na mente. Professora, me perdoe a interrupção, Jackson,
Veja, hoje caminhando com minha menina, quando eu fui levar ela para uma atividade, aí ela literalmente viu um homem com o cabelo comprido, e aí naquela imagem anterior que a senhora vinha colocando, eu vi justamente o que ela estava dizendo. A senhora colocou aí a fronteira ali, e eu vi o que ela estava dizendo por conta da forma como somos condicionados a ver o mundo. Ela disse, pai, eu acho tão estranho. E eu digo, o quê, minha filha? Um homem de cabelo comprido. Aí eu digo, minha filha, mas também não existe mulher de cabelo curto? E ela o meu é curto. Eu digo, pronto, são os gostos que cada um tem, o perfil, se sente melhor e tal. Aí eu fui colocando isso a ela. E aí, nessa outra questão, aqui em casa, os meninos são três crianças, mas aí às vezes um diz, isso é assim, 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 para agradar o outro. Aí na hora que vê que agrada, faz essa elevação, como a senhora colocou, mas eu sou melhor nisso. Isso. Aí fica fazendo, aí como a senhora colocou, diariamente a gente passa por essas situações, só que muitas das vezes a gente não percebe. Não percebe. E não percebe, claro, porque são coisas muito ordinárias, muito simples. Gente, a gente está falando, eu estou falando assim, apresentando um modelo, porque é aquilo que a gente tenta fazer uma modelização, uma conceitualização de coisas que a gente vê no cotidiano. Então, nós somos assim, no dia a dia, a gente sempre está fazendo esse processo de attributing meaning, a gente atribui um sentido, depois faz uma distinção, e depois faz uma atribuição de valores. Por quê? Porque se você não faz isso, o mundo acaba uniforme demais. E se é muito uniforme, você se confunde. Você não tem pontos no bem esse é um processo necessário à mente, entendeu? Você depois pode corrigir, como você fez com os seus meninos, pode dar uma outra opção, pode oferecer uma outra categoria, claro que sim, mas eu estou falando dos processos básicos de funcionamento mental, que através da fronteira, ela cria uma ordem possível para você lidar com as coisas, senão você fica perdido. E enlouquece, ainda pior, é um negócio que você vai enlouquecer. Péssimo. Então, estamos nessa, entendeu? Então, eu cheguei, em algum momento, passei para estudo, digamos, pesquisa, bem mais fenomenológica, há um tipo de, sabe, atrás de várias coisas, é uma infinita, uma quantidade de exemplos que você pode encontrar na vida cotidiana, que nem acaba a sua vida, e você continua achando fronteiras, você se obceca com aquilo. Então, precisei teorizar. E aí, teorizar é extrair as coisas como funciona, e olhando para os mecanismos, que é aquilo que a psicologia cultural sugere fazer com a pesquisa acadêmica, entendeu? Não é simplesmente uma descrição de um fenômeno, mas é como você, quais seus processos atrás, que você pode extrair, digamos assim, palavra que eu não gosto, mas conceitualizar, modelizar, para que sejam para que fiquem aí disponível como uma ferramenta teórica para entender melhor os processos psicológicos. Então, avançando um pouco, só um pouquinho. Então, isso era que eu estava falando. Se nós precisamos desesperadamente, não é uma coisa tipo, nós precisamos mesmo de fronteiras, senão a gente está perdida, como eu falei já. Então, já antecipando aqui. Então, só que eu não fiquei muito satisfeita, embora já tinha feito alguns avanços na minha pesquisa, não fiquei muito satisfeita ao chegar a esse nível, porque me parece ainda bastante, tipo, estrutural. Estamos falando de como ela se constitui, mas sobre o funcionamento, sobre a manutenção dessas fronteiras, eu não estava entendendo muito. Então, eu precisei fazer alguma coisa a mais. Essa coisa a mais foi, de fato, era aqui, eu estava aqui, eu entendia as fronteiras como algo tipo, uma fronteira mais extensa, uma border zone, uma área de fronteira e tal. Mas isso, talvez,
não me deixava, na época, não me deixava entender bem como é que a gente lida com essas coisas, como é que são a manutenção, que é outra coisa da Constituição. A gênese é uma coisa, a manutenção é outra. Então, eu pensei que algo precisava da biologia. Então, eu fui lá atrás de como as coisas funcionam dentro da biologia e aprendi sobre os conceitos de membrana e de permeabilidade, né, de membrana celular e tal. Eu achei essa metáfora, achei esses conceitos extremamente interessantes e apliquei, e foi assim, peguei de empréstimo e apliquei dentro das miniaturizações sobre teoria de fronteiras, sobre fronteiras, e achei que as fronteiras podem ser melhor entendidas não como fronteira rígida, porque senão fronteira rígida, ela não permite a transição de coisas entre um lado e outro, né? E coisas transitam. A própria membrana celular, ela é uma fronteira da célula, mas ela não é uma fronteira fechada, rígida, ela é uma fronteira permeável, porque os elementos da própria célula têm que ser jogados de fora e os nutrientes têm que entrar, senão essa fronteira, essa célula morre, acaba, entendeu? Então, eu assim, contemplei, estudei e aí teorizei sobre permeabilidade de fronteiras, que acho uma das características do funcionamento das fronteiras mais interessante, porque ela é dinâmica, entendeu? Até agora, a minha teorização era muito rígida. Eu precisei de algo dinâmico para explicar. Isso significa que também a nossa mente, ela é permeável, porque senão o seu filhote, a sua filha, o seu filho, do exemplo até que o colega passou, ele não poderia enxergar, se contaminar, pegar aquilo que o pai estava falando, entendeu? Então, é isso. Precisei, se ampliou a teorização sobre fronteira dessa característica da permeabilidade. Mas, ainda assim, eu não estava entendendo como é que a gente transita, como é que esse atravessamento de fronteira se dá. É permeável, sim, tem fronteiras que não são uma, mas são múltiplas, óbvio, ótimo, não, a gente não pode pensar em uma linha fechadinha, não, mas um espaço de fronteira. Só que a gente, e aí eu não estava ainda entendendo muito direito, muito assim, de forma clara, não estava enxergando de forma clara como é que a gente vai passando de um lado para outro. Por quê? Porque o nosso processo desenvolvimentais é muito variado, gente. A gente vem de lugares variados, de família variada, a gente tem uma heterogeneidade das nossas características muito diferentes. Então, como é que o processo é mesmo para todo mundo? Não é. Então, como é que isso eu posso descrever esse processo de atravessamento de fronteira, desenvolvimentais, e blá, 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 do ponto de vista teórico? Então, imaginei que cada um, dentro desse espaço permeável, vai construir a sua própria trajetória. Isso é um tema da trajetória de vida muito caro dentro da psicologia, muito caro no sentido querido, não ter caro em italiano, querido, muito assim, trabalhado, né? Tem uma tradição de estudo sobre esse processo de transições. Eu tentei um diálogo entre fronteira e transições e cheguei com esse tipo de proposta aqui, ó, que eu não expliquei melhor. Aqui, ó, você vê umas fronteiras permeáveis e os processos de atravessamento, cada um vai encontrar o seu espaço, entendeu? A sua forma de lidar com aquilo. Então, isso significa o quê? Todos nós temos que lidar com várias fronteiras que são, em algum momento, só a mesma. Acessar a nova escola, se matricular na universidade, fazer seleção do doutorado. Estou falando só de coisa que a gente conhece, então, a gente pode falar de várias outras coisas. Não sei, por exemplo, novo trabalho. Por exemplo, não sei, a maternidade. Um tema quente aqui na licenciatura. Alunos que são de igrejas evangélicas, tocam só música sacra, e, de repente, tem que tocar o que a gente chama de música secular, são as músicas do mundo, né?
E aí, como é que cada um deles vai lidar com essa situação, entendeu? Então, cada sujeito, frente a uma situação comum para todo, vai a construir os seus processos, os seus canais, eu chamei de temporary channel. São os canais temporários que você constrói, são semióticos. Você constrói esses canais temporais semióticos para passar de um lado para outro, e aquilo vai ser destruído, porque não é... Uma vez que você atravessa essa fronteira, vai gerar outras fronteiras, outras, é um alcance constante. Eu falei, não é? É um in-between perene. Então, aquilo que você construiu foi usado e foi usado bem para poder passar, ou talvez não funcionou, então você fica meio assim amarrado, tem pessoas que no meio do caminho ficam nesse limbo infinito. Cada um tem o seu percurso. Isso é até respeitoso das diversidades de acesso, de atravessamento das fronteiras, que são múltiplas, de cada um de nós. Porque as fronteiras podem ser mesma, casamento, maternidade, uma doença, qualquer coisa, não? Que eu tudo entendo em termos de permeabilidade de espaços simbólicos que você tem que passar, tem que enfrentar as coisas, são desafios desenvolvimentais. E aí cada um vai encontrar o seu percurso temporário, semiótico. Agora, isso tudo tem que ver com fronteira, se de uma forma agora, como você está vendo, muito mais dinâmica, muito menos estática, mas a dinâmica e a estática, ela vai juntas, não é que uma coisa é antagônica com a outra, porque constituir fronteira precisamos, manutenção da fronteira precisamos também. Então, são processos, ambos, fundamentais, do ponto de vista do funcionamento psicológico de forma geral. Então, estamos saindo de um objeto fronteira que é o portão, estamos chegando a um funcionamento junto com as pessoas que estão se interessando de fronteiras nesse momento, estamos chegando na ideia de fronteira com múltiplas características e como os processos básicos da psicologia, da nossa mente, do funcionamento psicológico mesmo. Então, eu acho que vou acabar por aqui, porque senão a gente fica se estendendo, e aí a gente poderia, talvez, não é? Abrir um pouquinho espaço para as perguntas, porque teria outros exemplos, mas os exemplos eu queria mais assim apontar as questões, meio assim, no coração das questões teóricas da psicologia cultural, como é que a gente discute isso, entendeu? Sim. Já estão mãos levantadas. Pronto. Sim. Nadilson pode falar. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal do grupo. Boa noite. Pina, vou falar bem assim, como se eu fosse um íntimo seu. Essa aula, ela poderia se estender aí por umas 5, 6 aulas, e eu acredito que a gente ia beber muito mais aí de toda a sua fonte do conhecimento. E eu acho muito interessante a forma como a senhora constrói o pensamento, né? Essa epistemologia que a senhora usa, ela é muito digerível, ela é fácil da gente entender, né? E eu tenho observado muito isso em toda a construção, né, do pensamento da psicologia cultural semiótica, Isso. tanto no que a senhora está expondo, quanto naquele artigo que a gente leu semana passada, Tatiane. E acho muito enriquecedor, né? Eu estou tendo vários insights aqui, né, diante do que a senhora está dizendo, que ajuda até no próprio trajeto, né, na própria rota que a gente pode utilizar para a gente construir nossos objetos de estudo. E está sendo muito bom poder lhe ouvir, Pina. Bom, obrigada, viu? Eu acho, eu quero fazer um comentário só, porque isso acho que é bem da própria psicologia cultural, não é? Eu acho que tem uma coisa aqui, que as pessoas que fazem pesquisa dentro da psicologia cultural, ela se engaja numa viagem dentro da própria mente, aí não é que eu estou apresentando
Pina, que fiz isso, isso e aquilo. É uma trajetória de um pesquisador, de uma pesquisadora, que passou por várias etapas, todas elas necessárias. Então, você não se destaca como pesquisadora dos objetos que você está pesquisando. E isso é da própria psicologia cultural. Então, você fica lá em uma constante co-construção, você se constrói como pesquisadora no decorrer do tempo, em diálogo com o seu objeto de pesquisa. Então, o objeto de pesquisa, ele fica o seu companheiro, o seu amante, o seu amigo, o seu diabo, o seu não sei o quê, e tudo. Isso é bem... Então, não existe algo tipo, lá está o meu trabalho, cá está a pessoa. Não é, não. Então, você pode ver eu sou maisiano mesmo, itatiana, a mesma coisa. Então, você se casa com o seu objeto de pesquisa, talvez a gente fala que isso é ruim. Não sei se é ruim ou se não, mas, de fato, com esse tipo de posição, a gente reconhece a participação do pesquisador na construção do conhecimento. Então, você não fica fora. Não fica fora como algo tipo, está lá como um deus, uma deusa que está olhando sobre o fenômeno. Não. Você está lá toda hora com seus processos intelectuais que só aquele que faz com aquele campo surgir. Entendeu? E aí eu acho que a psicologia cultural, esse tem como elemento, várias outras tem, mas esse elemento que aponta pela co-construção do conhecimento científico. Você, o seu objeto de pesquisa, você, os seus participantes, você, ambos, esse conjunto de coisas só, os componentes que levam a ciência a fazer alguns avanços. Você não está fora do quadro. Isso talvez significa muito de você se engajar com aquilo, talvez passar mal. Tem momentos que eu passei mal, de verdade, entendeu? Assim, a gente não estou contente, não estou feliz, não estou onde eu queria. Então, você lá desenvolvendo também estratégia para lidar com a incerteza da pesquisa, que é muito forte, gente. E também outra coisa que eu queria dizer sobre a epistemologia, porque a gente está, de fato, tentando uma empresa que eu acho que aqui ainda é inacabada, mas todos os pesquisadores, de uma forma ou de outra, dentro da psicologia cultural, está tentando sair da epistemologia fechada das coisas como elas são. Só assim, ponto. Essa descrição do fenômeno esse é o fenômeno, ponto. É uma epistemologia do ser. E a gente está tentando, eu pessoalmente estou muito engajada nisso, está tentando ir para uma epistemologia do vir a ser, do que se torna-se, de developing, do becoming, que eu não saberia dizer melhor no português, de algo que vai se transformando, que é uma outra epistemologia, que é muito mais desafiante, mas é aquela que mostra melhor os processos psicológicos. Então, a gente, além do próprio estudo do objeto que você está interessada, pode dizer música, pode dizer não sei o quê, alguma coisa, você, atrás disso, e a fazer isso, você está contribuindo dentro da psicologia cultural. Essa é a minha visão. Alguns de nós, a expectativa é essa. Estamos tentando, talvez, um pouquinho, a superação de uma visão meio rígida do que é uma epistemologia da ciência, uma epistemologia bem amarrada dentro do que é. E, em vez, a gente quer dizer o que está acontecendo, como é que esse processo se dá. Ponto. Perfeito. Nadilson, ele é aluno do nosso curso que começou faz 15 dias. Parabéns. Empolgado aí, viu, com a psicologia cultural. Até o livro de Ian já comprou. Tá todo empolgado. Diz um ditado, Pina, que é perto dos bons que a gente fica melhor, viu? Tô no lugar certo. Ótimo. Olha isso, vamos nessa. Ok, Rosângela. Eu primeiro vou me apresentar, porque eu não sei se eu sou... Vocês me ouvem? Sim. Tá, porque eu estou com a internet intermitente, mas eu gostaria de fazer um breve relato do porquê eu estou aqui. Eu sou do Rio de Janeiro, da cidade de Niterói, e eu sou doutoranda em psicologia social
pela Universidade Salgado de Oliveira, Universo. Eu acabei um mestrado e engatei direto no doutorado. Qual o meu objeto de pesquisa? Eu trabalho com o Construto da Inclusão, mas voltada à educação. Minha dissertação ela foi voltada à inclusão de pessoas com deficiência na educação básica na região metropolitana do Rio. Fazendo a minha dissertação, eu vi que o número, agora, com o incentivo das legislações, o número de pessoas com deficiência está crescendo também na universidade, porque como a gente está tendo vários incentivos governamentais, o autista, o cadeirante, o surdo, está tendo acesso à universidade, e aí eu fiquei com essa pergunta, como essa inclusão está sendo promovida? E será que essa inclusão não seria uma exclusão? Porque o professor está preparado para receber esse aluno? Um professor de educação física vai conseguir lidar com o cadeirante na sala de aula? Por que eu estou contando isso, professora Piana? Porque eu, aprendendo um pouco sobre o seu construto, que é da psicologia cultural, relacionada à fronteira, eu fiquei aqui pensando, a gente pode falar que o papel da fronteira é inerente a um processo inclusivo de pessoas com deficiência. Esse triplet, ele se aplicaria também quando a gente fala na inclusão em ambientes educacionais? Eu queria saber até que ponto, resumindo, eu falo muito porque eu sou filha de italianos. Resumindo, eu queria saber se é possível eu aplicar o construto da fronteira na minha tese de doutorado, porque eu estou começando agora. Eu estou escrevendo a minha introdução e vou começar já já estou fazendo minha revisão integrativa de literatura. E eu queria uma dica sua. E também não sei se a gente pode trocar umas ideias com o meu grupo de pesquisa. Não sei, tá? Fica aqui o convite, né? Vou falar com a minha orientadora, da gente fazer esse intercâmbio. Não sei até que ponto seria possível, porque foi a minha própria orientadora que me passou essa oportunidade de estar com vocês. Ótimo. Quem é sua orientadora? É a professora Daniele Melo Ferreira. Ela é uma das administradoras também da Universo. E foi ela que me passou. Ela falou, Rosângela, eu recebi esse convite, mas eu acho que tem mais a ver com você. Enfim, porque falava, acho que por conta do... não, porque ela viu o nome da professora Pina. Italiana. Porque eu já tinha falado dela, já é muito famosa, Pina, você tem que vir aqui para o Rio. Bom, agora deixa a palavra com você. É ótimo. Não, mas a Rosângela, é o seguinte, você está certíssima, e eu falo, sabe por quê? Porque a gente particularmente eu, que aqui na Itália, na Itália mais que no Brasil, eu trabalho com inclusão na educação, Special Needs Education, educação com pessoa, o curso de graduação, aqui um curso de graduação também, não tem só psicologia, tem também educação inclusiva. E fui convidada em outros lugares na Europa, na Escandinávia, a ter cursos sobre psicologia e educação inclusiva. E a questão da fronteira foi e sempre é um tema. Porque, veja, quando a gente aplica essa lógica da fronteira, desse triplet, não é? Como estava falando, é uma teorização. Então, você pode usar esse modelo para ler alguma coisa. Então, sobre a questão da educação inclusiva, da inclusão. Agora, nós temos essa ideia que a inclusão se opõe à exclusão. Não é. A inclusão, ela é uma dinâmica que como oposto dela, você tem a não inclusão, não é exclusão. A exclusão é uma das possibilidades que você tem. Então, o que estou dizendo? Que se você usar essa lógica cogenética de Herbst, esta lógica da fronteira, você se dá conta que a inclusão, não existe inclusão, pode existir uma inclusão excludente. Você pode ter inclusões
que excludem outras coisas. Que a gente tem que sair... Só um minutinho, porque aí pesquisando eu descobri que tem um conceito também de integração, porque é quando você coloca a pessoa dentro daquele ambiente, mas ela só está lá de corpo presente, porque a inclusão não está acontecendo. Exato. Então, tem várias opções possíveis de inclusão, de exclusão, de integração, mas, além de tudo, o que a gente está tentando, eu pessoalmente, e depois eu falo que a pessoa que mais que eu já desenvolveu esse tipo de reflexões, mas o que eu quero dizer? A gente tem que sair um pouco dessa visão dicotômica. Sim. Inclusão, exclusão, porque você pode ter uma inclusão excludente. Então, a gente não pode ficar nessa ou uma coisa ou a outra, que é uma lógica clássica. A gente tem que usar uma lógica que tem uma lógica um pouquinho aparentemente perversa, isto e aquilo. Então, quando você fala de inclusão, não é automático que você está falando de, digamos, que está tratando de incluir, está fazendo um combate à exclusão, entendeu? Existem formas de incluir que são excludentes. A inclusão pode ter dentro dela o germe da exclusão. Então, você, por exemplo, hoje eu vou, por exemplo, só para te dar um exemplo, aí um protocolo que foi implementado em uma universidade que eu conheço, do Chile, que ela quer incluir aluno com deficiência. Beleza, ótimo. Uma intervenção educacional bacana, promovida pelo governo, a Universidade do Desenvolvimento, ela aceita, implementa, e faz isso. Ela abre espaço de inclusão para os alunos que têm deficiências de várias naturezas. Só que, qual é o problema? Que precisa de um diagnóstico. Aí chega a fronteira, o diagnóstico. Diagnóstico, então, para ser incluído, eu preciso de um diagnóstico. Diagnóstico que, por algumas tipologias de deficiência, você não tem. Entendeu? Aí, como é que fica essa questão? Elas são deficientes, mas como você precisou de um diagnóstico, a inclusão excludente está excludendo aquela tipologia, subgrupo, parcela de população que não pode chegar com um diagnóstico. Entenda como é um negócio complicado? Então, a gente tem que olhar de perto as coisas e dizer, aplicando na lógica das fronteiras, a ideia, o pensamento, a dinâmica das fronteiras, você vai entender até onde está. E tem um pouco também dessa permeabilidade que você comentou, né? Exatamente. Então, essa permeabilidade aparente, toda, bonitinha, foi reduzida a semipermeabilidade, a não permeabilidade, a rigidez por alguns. Sim. Embora aqueles alguns eram, em tese, contemplados como pessoas que poderiam usufruir e ser incluídos no sistema, não foram. Por quê? Porque você colocou um elemento que foi uma fronteira rígida lá. Então, colocou uma linha. Estudante. Nesse tipo de coisa, tem uma aluna que já doutorou, que eu fui a co-supervisora orientadora dela. Essa aluna se chama Pilar Valenzuela, da universidade, trabalha com Maria Elisa Molina. Tatiana, acho que você conhece Maria Elisa, colega da Universidade do Desenvolvimento do Chile, Santiago. Ela doutorou ano passado com essa tese sobre inclusão, educação inclusiva, com esse conjunto, na mesma direção que eu estou falando. Eu aprendi muito com ela, óbvio, a gente trabalhou bastante, ela foi na Itália, me visitou, ficou um ano, foi muito bom. Mas ela usou as fronteiras. Foi. Você pode pesquisar o trabalho dela, Pilar Valenzuela, é em espanhol, óbvio, mas acho que não... Pilar, é o nome dela? Pilar Valenzuela. Valenzuela, vou escrever aqui no chat. É melhor. E existe alguma base de dados que eu possa achar mais artigos em italiano? Em italiano eu não publico da fronteira, você acha? De inclusão, exclusão em italiano? Também, mas é geral, de inclusão. Eu estou achando muito pouca publicação em italiano. E eu pesquisei que na Itália, a Itália está muito adiantada na inclusão. Estamos, por mas algumas leis. Pouco se publica, é isso mesmo?
Não, se publica, mas na área da pedagogia, muito da área da pedagogia, da didática. Na psicologia, muito pouco. Então, você tem que olhar mais na banco de dados de pedagogia. Tá. A gente tem mais 2 pessoas que querem fazer perguntas à Pina, e depois dessas 2 pessoas, a gente encerra. Senão a gente fica até amanhã, né? E aqui, 6h30, mas Pina Não, vai passar aqui das 11. Mete a nota. Então, Atchaí, fique à vontade. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite a todos. Prazer imenso participar desse momento de aprendizado. Estou tendo a grata satisfação de também estar aqui minha cunhada, que há poucos meses se formou em psicologia e está bebendo dessa fonte hoje conosco. A minha pergunta, professora Pina, ela tem a ver com o que você falou sobre regras morais de conduta e detalhamento, regras e detalhamentos de conduta. Mediante o cenário atual que temos visto, não apenas nacional, mas a nível mundial, em se falando de crianças que nascem com necessidades e dificuldades como TOD, TEA e tantas outras, quais seriam, em sua visão, qual das necessidades atuais dessas que estão em alta, do ponto de vista da saúde mental, que são diluídas e não permitem a esse cidadão criar suas próprias fronteiras? Isso é uma pergunta, e a pergunta que se desdobra nessa é: como a psicologia pode ajudá-los a criar essas fronteiras? Porque elas existem, são, pelo que eu entendi, são saudáveis e inerentes ao ser humano. Como a psicologia pode ajudar? E se a psicologia também vê na cultura, como nós músicos, professores de músicas, enxergamos, um potencializador que pode corrigir, ajudar ou possibilitar crianças que passam por essas necessidades criarem suas próprias fronteiras? Bom, é uma pergunta bem articulada, eu não sei se eu dou conta de todos os pontos. Agora, fronteiras são elementos, como eu falei, de fato necessários para uma manutenção da própria experiência psicológica saudável, digamos assim, tanto as pessoas sem problemas nenhum, quanto as pessoas com algumas dificuldades, algumas exigências. Óbvio, tem casos limites, tem casos difíceis, tem casos assim com deficiências mentais grave, profunda, então lá é uma questão outra. Mas, veja, não é generalizável, vou dizer alguma coisa bem trivial, não é generalizável, porque caso a caso, a grande questão hoje, eu acho, meu modo de ver, é a tendência de protocolar, uma tendência protocolar, a dizer que a gente cria uma intervenção padrão que vale para todo mundo. Agora, isto não é possível. Se de fronteira a gente tem que falar, ou se de intervenções a gente tem que pensar em ações muito subjetivadas, a dizer, o sujeito é um caso que tem algumas características, porque determinadas síndromes, ela não são padronizável, de jeito nenhum, entendeu? Então, embora você tenha um caso de autista é um caso a caso. Cada caso é uma configuração muito diferenciada de constelações de sintomas. Então, esse visão que é protocolar, a dizer que elimina qualquer formação de próprias fronteiras, porque são outras pessoas que decidem, você faz isso, aquilo, você chega a ter isso, aquilo, você pode fazer isso, aquilo.
é um absurdo, porque você está, de fato, negligenciando que aquilo que está... A pessoas com deficiências é uma pessoa única, que se desenvolve de forma única, como qualquer outra criança, entendeu? Qualquer outra. Então, se você eliminar essa gestão não sei se, mas é minha visão mesmo sobre essas questões, se você eliminar a possibilidade artesanal de intervenção com essas pessoas, você está criando uma monstruosidade. A dizer, eu tenho esse protocolo de aplicação de intervenção que é definido pela sociedade X, com pessoas que têm esse diagnóstico X, eu vou aplicar aquilo. Você não se engaja na análise daquela pessoa pina que tem aquele tipo de autismo, por exemplo, você não vai ver quais são as características que ela tem e outros não têm, então você está invisibilizando o sujeito com problema. Então, nas características que ele tem. E isso é uma forma de injustiça epistêmica. Primeiro, antes de qualquer coisa, é uma forma de injustiça, porque você está aplicando algo de fora, que você deu ou pensou, invisibilizando o outro. Então, você não está deixando o outro se até ativar, dentro das características e as limitações dela, se ativar, criar forma para lidar com os desafios do desenvolvimento humano. Então, eu acho essa fortíssima, predominante tendência a padronizações dentro da área da educação inclusiva, das questões de Special Needs Education, chamada assim, muito, muito perigosa, porque ela tenta eliminar as características de uma pessoa, embora as características até as deficiências daquelas pessoas. Eu não sei se respondia nisso, mas é aquilo que eu acho, que defendo fortemente nesse momento. Eu Sim, queria fazer só respondeu sim, desculpa. uma observação, um complemento, sei lá, uma reflexão em cima disso que Pina disse, né? Eu acho que a grande questão é as pessoas típicas, em especial, as pessoas, aquelas pessoas que lidam, não é? Os médicos, os terapeutas, de um modo geral, não só querer enquadrar nesse protocolo único, como Pina bem falou, mas também de se fechar e não perceber que a fronteira que o outro constrói é diferente de como as pessoas típicas constroem. Então, eu acho que a gente acaba perdendo a chance de ver exatamente o que a pessoa está construindo, porque eu estou querendo ver outra coisa, e não aquilo que ela está construindo, né? Então, eu acho que eu digo isso muito por mim mesmo, por minha experiência, que quantas e quantas vezes a escola pediu que eu tivesse um laudo da minha filha, e eu sempre me recusei. E por que eu me recusei? Porque a partir do momento que ela tivesse um laudo, ela ia virar o laudo. E eu não queria. Eu queria que ela se desenvolvesse. E ela se desenvolveu. Ela está na faculdade. Né? Então, é isso. O laudo, a cabeça de entender o negócio, como está acontecendo, como se desenvolve. Então, com a chegada de um diagnóstico, você perde o sujeito. Entendeu? Você perde a pessoa lá, não existe mais. Existe o diagnóstico. Aí o diagnóstico se torna a pessoa. Isso é muito grave. E aquilo que é atrás de todo esse pacote que são vendidos, promovidos dentro dos sistemas escolares, em termos de receita. Eu faço aquilo. Todo mundo fica feliz, porque tem o que fazer, não está lá angustiado, agoniado com a busca de qual é a estratégia melhor para essa menina, esse menino com essa idade, que amanhã pode ser diferente. Então, nós estamos nessa. E isso é um grave... Eu, como pesquisadora que trabalha com essas questões também, eu estou me, de fato, posicionando sobre isso, porque acho muito difícil a gente poder trabalhar de verdade na direção do desenvolvimento da pessoa com deficiência se você usar essa lógica que fecha. Então, fechar significa você não encontrar nenhuma possível alternativa, porque a fechadura é epistêmica. Ok, Robson.
Robson Pina, não sei se você lembra dele. Claro que eu me lembro de Robson. Lembra de Robson. Olá, Pina, e olá a todos que estão. A minha imagem está assim meio nublada porque a câmera está com defeito. Achava que você estava assim no céu, no paraíso, não sei o quê. Um mato. Eu estou no campus do IFPE. Gente. A minha pergunta, Pina, tem a ver com a relação entre a construção da fronteira e a cultura, né? Em certos momentos, quando eu ouço você falar e quando eu leio os textos, eu tenho a impressão de que esse é um processo individual. Em outros momentos, eu tenho a impressão de que esse é um processo coletivo, né? E é só para pegar aquele exemplo do elevador, né? Aquilo que é permitido fazer no elevador, sou eu que defino como a minha fronteira, ou será que é a construção coletiva de todos os moradores do meu prédio, né? Ou será que, por exemplo, ainda no exemplo do elevador, né? Será que as fronteiras que valem para o elevador em Recife são as mesmas fronteiras que valem para o elevador na Itália, né? Em Milão, por exemplo? Essa é uma coisa que é construída culturalmente. Eu queria que você discorresse um pouquinho sobre isso. Sim, muito obrigada, viu? Então, primeiro, aquela foto do elevador vem de Recife. É o elevador do Instituto. Que estava na fila, peguei uma fila estava uma fila enorme para pegar o Foi elevador. um curso que a gente fez lá com Pina sobre perdas. Exato. E tá. Mas, você tem razão. Então, existem uma dupla declinação, uma dupla opção, que vai juntas, não é que uma é antagônica com a outra, são complementares. Porque, veja, imaginamos assim, eu vou me matricular na universidade, isso é a minha fronteira, digamos assim, a minha zona de fronteiriça, é o acesso ao espaço universitário, digamos assim, Eu, mulher. Eu, homem. Eu, mulher negra. Eu, homem branco. Eu, mulher negra lésbica. Então, entendeu? O espaço mesmo, os processos o mesmo, mas cá eu vou fazer um trabalho tenho que lidar com várias outras coisas, que faz com que o meu processo de atravessamento de fronteira, de cruzamento de fronteira, é muito peculiar e subjetivo. Então, existem processos coletivos, dentro dos quais o individual entra como um elemento diferenciado. Então, cada um vai ter o seu, mas dentro de uma dimensão. Por exemplo, as regras com as quais as mulheres têm que se comportar em um contexto público são muito diferenciadas daquelas que são dos homens. Isso é coletivo. Mas Pina faz, sabe o quê? Eu não me importo, eu vou fazer de forma diferente, mas dentro de uma categoria, de uma demarcação do que é apropriado, do que é aceitável, que é guiado coletivamente, é determinado coletivamente. Mas eu vou a criar as minhas próprias fronteiras lá, entendeu? Dentro daquilo, eu não posso sair, e eu não vou sair daquilo. Eu tenho que lidar com aquilo que foi identificado como padrão de comportamento para a mulher em determinado momento da vida. Não sei se deu para responder, Robson, mas são dois elementos, são dois mecanismos. Eu talvez, por falta, talvez eu seria melhor. Muito obrigada também, porque talvez a minha escrita não deixa claro isso, mas são dois elementos que vai se amarrando um com o outro. Sim, entendi. Essa necessidade de você não pode pensar só na pessoa, nem só no coletivo, porque as duas vão juntas. Exato. Ok, obrigado. Nada, imagina. Isso teria a ver com aquele conceito de bidirecionalidade da cultura? Eu Sim. alimento a cultura como sou alimentada pela cultura, então isso tem a ver com isso também. Exatamente, isso foi um conceito que o próprio Brunner, ele apontou várias vezes no trabalho dele, que ele falava assim,
A psicologia cultural, ela se interessa para os sistemas de símbolos, de regras, de valores, que faz que você está lá onde você se cria, ok? Mas isso é só que ele alimenta você, esse sistema entra na sua cabeça, faz parte de você, entra a fazer parte do seu mundo psicológico. No enquanto você age no dia a dia, você contribui à mudança daquilo. Então, é bidirecional no sentido que são duas forças que se complementam. O mundo, digamos, da cultura, ele contribui à formação da sua mente, mas sua mente é você, com as suas ações, enquanto agente, você cria novas coisas, novas formas de viver, que contribuem a ampliar o sistema cultural. Porque senão o sistema cultural seria parado lá atrás da caverna, entendeu? Lá no fundo do poço da nossa vida sobre esse planeta. Então, ela também é um organismo vivo, só que é vivo se muda a decorrer da mudança da pessoa. A pessoa introduz novos comportamentos que depois de um tempo torna padrão dentro da cultura, e a cultura volta novamente em você, oferecendo um leque de oportunidade. E você pode aceitar algumas, recusar outras, vai encontrar os seus próprios movimentos, faz ações, e com as suas ações alimenta. Então, é uma bidirecionalidade, nesse sentido, bidirecionalidade, eu diria, co-construtiva. Não é só um trânsito, eu de um lado para um lado, para outro, que parece uma coisa tipo, né? Mas é co-construção. Sim, entendi. Muito obrigada. Como o Nadilson disse, a gente passaria aqui horas e horas e horas te ouvindo, não é? Conversando contigo, muito bom. Eu gostaria de agradecer imensamente. Luiz, tem uma última pergunta, Luiz. Última, vá, Luiz. Eita, estão me ouvindo? Sim, Ó, eu sou aluno, né, do curso de licenciatura em música. Toda essa questão da psicologia, até o ambiente acadêmico, para mim, ele tem sido muito novo, né? Eu sou do segundo período de música, mas, assim, para mim, entrar em contato com essa disciplina me trouxe alguns insights. E eu tô com um insight na minha cabeça que ele fica piscando toda semana. Porque, assim, eu sou músico da noite e assim, a gente, como músico da noite, a gente tem algumas contradições, né? Que muitas vezes humilham a gente e à luz da psicologia cultural, me parece que eu posso encontrar algumas respostas. Eu vou tentar resumir o que é que eu queria falar. É uma coisa sobre a metáfora da galinha. A galinha é uma metáfora que ela traz uma relação entre a questão do cachê, né, o cachê pouco ou às vezes insuficiente, né, e toda essa dinâmica do músico que toca na noite e vai acumulando de galinha em galinha para sobreviver, né? E assim, eu fui tentar desenvolver alguma coisa, né? E assim, eu vi alguns conceitos alguns conceitos, porque chegaram algumas pessoas aqui no quarto, que seria a questão da troca, né, por exposição, né, ou seja, a justificativa comum do contratante de que o evento dará visibilidade ao artista, né, o ambiente desvalorizador, né, muitas vezes o local não tem estrutura adequada, essa transação assimétrica, né, que o contratante ele obtém um produto de alto valor, a música ao vivo, por um preço ínfimo, né, e o quanto isso, na questão da psicologia cultural e esse conceito de fronteiras, a gente poderia, de certa forma, trazer luz a esse problema e conscientizar a gente, como músico, né, a não aceitar, né, essa dinâmica, né, e estabelecer essa fronteira, né, enfim, e justamente porque a galinha, ela termina representando uma violação de uma fronteira econômica, né, simbólica,
né? E que muitas vezes termina separando o amador do profissional. Aí é isso. Isso aí é um dos insights que eu tive. Eu estou tentando ver se eu consigo desenvolver alguma pesquisa em cima disso. Só que assim, como eu, iniciante, eu devo estar. Sim. Que eu. Pode falar. Não, Luiz, em determinado momento a voz parou, mas eu acho que entendi. Só que eu digo que você vai pegar, vai ter que lidar com essa sua ideia, que acho interessante, agora embriônica, você vai trabalhar em cima disso. Sugestão, talvez você tenha que pensar bem no uso da noção de permeabilidade, até que ponto a rigidez e permeabilidade da fronteira, porque você fala assim, ó, talvez e preciso estabelecer uma fronteira. As fronteiras podem ser estabelecidas, são produtos humanos, e talvez ele tenha que ser rígidos, entendeu? E em outros momentos tem que ele vai ser permeado. Então, não é tanto estabelecer uma fronteira que é bacana de estudar, mas a manutenção dessa fronteira uma vez que você estabelece ela. Como é que vai dar? É muito mais bacana, cientificamente falando, ver esse tipo de como é que vai oscilando, se mantendo rígida, quebrando, tem furo, não tem. Como é que funciona uma vez que você estabelecesse? Porque estabelecer é fácil, é a manutenção que é mais interessante, do ponto de vista, porque envolve muitas negociações depois. Esse seria bacana, então, muito bom. Vamos ver. Entendi. Quero ouvir de você, essa pesquisa, aqui há um tempo. Tá bom, então eu vou continuar mergulhando. Foi um prazer participar, assim, é muita coisa, mas acredito que vou dar conta. Beleza, ótimo. Tamo junto. Eu também acredito. Professor Robson. Bom, primeiro a gente está encerrando, né? Para os que não me conhecem, eu trabalho junto com a professora Tatiana, aqui no IFPE, sou vice-coordenador do grupo de pesquisa do DIPEM, e a gente agradece muito a presença de todos vocês nesse webinário, e a gente já convida para os próximos, né? O DIPEM está comemorando 10 anos e a gente preparou uma super programação, tanto online quanto presencial, no próprio Instituto, e a gente quer convidar todos vocês. Mas a gente, é claro, agora quer agradecer também a nossa convidada, mais do que especial, a doutora Pina Márcio, pela presença, por sempre estar apoiando o DIPEM, né? Uma presença constante conosco nos webinários, mas também nas nossas pesquisas, é importante que a gente diga isso, né? Esse conceito de fronteiras é muito presente naquilo que a gente faz no DIPEM, nas nossas pesquisas no DIPEM. Então, Pina, muito obrigado por mais essa colaboração. Você é sempre muito bem-vinda no DIPEM. E agradecemos muito a sua presença e a sua colaboração. Foi um grande prazer, uma vez mais, contribuir e também eu receber comentários e perguntas desafiantes. E agora eu vou também trabalhar em cima dessas colocações, que são sempre muito assim, estimulantes. E agradecendo mais uma vez o convite, Tatiana, Robson, as demais colegas e colegas alunos aqui, com a ideia de continuar, de a gente se encontrar, espero, de pessoa, o quanto antes, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Abraços apertadíssimos a vocês, muitos parabéns para o aniversário do grupo aqui. Longa vida a essas iniciativas. Obrigado. E assim a gente encerra, não é, Tatiana? O primeiro webinário dessa série. E fiquem atentos à divulgação no nosso Instagram dos próximos webinários. Contamos com a presença de todos vocês. Tchau. Um abraço. Tchau.